Querido ouvinte, mais uma vez, você que está através da rádio, através da internet, prazer estar aqui com você. Quero falar a respeito hoje de vozes. O que a gente é guiado por vozes, tá? Tudo foi feito pelo poder da palavra. Lá em João capítulo 1, né, o Jesus é o próprio verbo, a palavra de Deus. Mas não só a palavra escrita, até porque quando a gente lê, a mente fala, né? Mas a palavra escutada, ouvida. O que a gente tem ouvido de fato? Quais as vozes que a gente ouve? Tem vozes por aí, viu? Vozes exteriores, você está ouvindo a minha voz. E tem vozes interiores, vozes na mente. Quantas pessoas até perturbadas por vozes interiores, né? A mente acelerada, né? Vozes falando, pensamentos intrusivos ali, e eu quero falar sobre isso. A gente pode peneirar o que ouve na mente, a gente pode selecionar o que quer ouvir, a gente consegue definir que tipo de voz a gente tem ouvido. Vozes espirituais tem a luz e as trevas falam, né? Querendo ou não, tem vozes ecoando a todo momento. A todo momento nós estamos ouvindo vozes. E a palavra tem poder. Você sabe que a palavra tem poder. Saber ouvir é um grande segredo. Saber quem ouvir é mais um segredo. E saber falar. Falar não é só ser escutado, é se comunicar bem. É falar e ser entendido. Tudo foi feito pelo poder da palavra. Eu disse aqui no início, e o diabo veio para distorcer as coisas. Você tem selecionado o que ouve? Você se adequa, se dá bem com aquilo que ouve, está feliz com o que ouve? Eu quero falar hoje sobre um personagem, Neemias, um grande líder, um grande herói bíblico, mas nesse âmbito de vozes. A primeira coisa que ele ouviu, ele procurou saber, procurou querer ouvir. Tem que querer saber como que estava a cidade santa, Jerusalém, os seus antepassados, seus familiares, sua família. Procurou saber como que estavam as coisas por lá. Está em Neemias capítulo 1, versículo 3, está dizendo assim, olha o que ele ouviu. E eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. Palavras impactantes aí, miséria e humilhação. Ele quer saber como está a cidade, como estão os seus habitantes. Olha, ele fala dos meus irmãos, no versículo 2. Eu lhes perguntei a respeito dos judeus, está aí no versículo 2, e a resposta foi essa, estão em grande miséria e humilhação. Falaram mais, as muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. E aí, o que se faz com essa informação? Eu quero saber notícias de pessoas queridas, dos meus irmãos, da cidade santa. E aí vem uma resposta que não é o que eu quero. Ela bate no meu peito, olha, grande miséria, humilhação, as portas continuam destruídas. O que você faz com informações ruins, pesadas, difíceis? O que a gente faz? O que ele fez? Ele sentou e chorou, mostrando pra gente que as emoções, elas são para todo ser humano. Eu posso me abater, eu não posso continuar abatido. Eu posso me entristecer, mas continuar triste, pegar aquilo como uma comiseração, me sentindo o pior, ou o menos desejado, ou o mais abatido. Eu não posso continuar naquele momento. O luto, ele deve acontecer, mas continuar nele não. Ele senta e chora. Está aí no versículo 4, lamenta, jejua, ora, mas ele vai falar com quem pode resolver. Ele ora, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus, versículo 4. Lamentou, chorou,
jejuou e foi falar com quem resolve. Ele entrou em ação. Aquela voz atingiu a sua mente, mas ele foi resolver, foi falar com quem pode. Sua vida ali, nesse momento, ela estava estabilizada, estava bem, estava tranquila. Era o copeiro do rei, vivia no palácio, servindo ao rei, estava tudo certo. Ele vai falar com Deus, eu li para você aí. Agora, depois de falar com Deus, ele vai falar com o rei, com o seu rei, aquele que estava em autoridade sobre a vida dele. Aqui na terra, o rei estava sob autoridade sobre a vida dele. Eu não vou ler todo o texto, está aí no capítulo 2, de 1 a 8. Então, a primeira coisa, posso me abater com que se ouço uma palavra de desânimo, uma notícia triste, algo que me fez perder? Posso. Agora, ficar nesse ciclo, não, tem que sair dele. E aí eu procuro sair. Com quem eu falo? Falo com Deus. Deus, olha lá o seu povo, deve ter orado assim. Deus, olha lá, não pode continuar. Eis-me aqui para fazer alguma coisa, me use então para mudar essa história. Mas não pode ficar como está. Agora ele vai falar com o líder na terra, com o rei. Deus tem os recursos espirituais. Pessoas enviadas dele têm os recursos materiais e a gente precisa dos dois. Às vezes nós, cristãos, somos muito bons para falar com Deus, mas não aceitamos a ajuda de quem pode realmente ajudar. Eu lembrei aqui, minha esposa daqui ao meu lado, eu lembrei que um dia estávamos no mar, estávamos numa embarcação, e ela pulou da embarcação para nadar e foi se afastando. A correnteza estava puxando um pouquinho, foi se afastando. E eu da embarcação falei assim: amor, quer que eu te busque aí? Não precisa. Deu sinal que não precisava. Aí daqui a pouco eu vi um pouco mais de olho nela, né? Um pouco mais afastada. Amor, quer que eu te busque? Não precisa. E aí, na terceira vez, ela estava mais afastada, aí já foi aquela voz mais longe, né? Amor, quer que eu te busque? Aí ela deu sinal que queria. Aí fui lá buscá-la. A gente tem que pedir socorro, saber a hora que a gente precisa de ajuda. Deus falou forte comigo nesse episódio, porque às vezes a gente sabe nadar, a gente sabe se defender, a gente sabe lidar com situações diversas, mas muitas vezes, em muitas situações, precisamos de pessoas. Deus e pessoas. Aí eu preciso só de Deus. Não, Deus age através de pessoas. Deus age através dos seus servos. Deus tem enviados nessa terra para nos auxiliar. E eu preciso ter humildade para entender isso. Deus envia pessoas para nos ajudar. Você é ávido em receber ajuda? Você está disposto? Você tem facilidade de receber pessoas para te ajudar? Então, com Deus, ele tem a bênção e o poder para fazer. Unção é com Deus, questões espirituais é com Deus, o milagre é com Deus, é Deus, tá? Agora, com as pessoas, com o rei aqui, que foi usado por Deus, ele tem os meios naturais. Ele precisava resolver um problema, precisava de madeira, precisava de mão de obra, precisava de cartas para atravessar as províncias. Você lê o livro de Neemias, você vai entender sobre isso. Quem deu autorização para ele atravessar as províncias? O rei. Ele precisava do rei, precisava de pessoas. Nós precisamos de pessoas aqui na terra. E aí ele usa a força, o poder, do reinado, a influência do rei, mas confiado em Deus. E aí é um outro segredo. Ele vai pedir ajuda ao rei, mas confiado em Deus, como alguém em uma missão a ser realizada através de Deus. Pede ajuda a pessoas. Aqui logo no início começa algumas interferências. E aí as interferências são fortes. Sempre haverá interferência. No capítulo 10,
no capítulo 2, no versículo 10, está dizendo assim, olha, mas Sambalate, o Horonita, e Tobias, sempre vem acompanhado, né? O servo amonita, ficaram sabendo disso, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado nos bens dos filhos de Deus, no bem dos filhos de Deus. Não ficaram satisfeitos. O bem é o poder maior, mas o mal tem o seu poder. Jesus tem todo o poder, mas o mal, representado aí pelo diabo e seus demônios, também tem poder. Os inimigos têm poder e eu preciso saber disso. Aliás, Deus nos fez a igreja para enfrentar oposições. O nosso Senhor, o nosso Deus, é o Senhor dos exércitos. Nós estamos numa guerra, numa batalha. Eu preciso entender que opositores são normais, são naturais. Eles vêm, eles sempre vêm. Agora, o que vai influenciar? Ele começa a montar a sua equipe de reconstrução, está a partir do versículo 12 do capítulo 2, e ele precisa animar esse povo, precisa falar, tudo é pelo poder da palavra, comunicação, precisa animar esse povo, mostrar esse projeto grandioso de Deus, mostrar que eles não poderiam continuar vivendo naquela grande miséria e humilhação lá do capítulo 1, que eles tinham um potencial, eles poderiam reconstruir os muros, reconstruir as suas vidas, poderiam voltar a ter comunhão com Deus, voltar à segurança, né? As muralhas representam segurança, né? É um impedimento para a entrada do inimigo. Eu preciso ter muralhas. As palavras que nós temos ouvido, que você e eu temos ouvido, são mais para animar ou para desanimar? Quando você conta o sonho para qualquer um, você ouve mais palavras de ânimo ou de desânimo? E aí eu quero te dizer, depende do ambiente que você está. E eu quero te aconselhar a andar com vencedores. Andar com vencedores e com aqueles que estão perdendo, aceitaram, né, ser perdedores. São pessoas que sempre enxergam o mal, influenciam isso para o bem. Você não pode ser influenciado para o mal, você tem que influenciar para o bem. Mas eu tenho uma falha, então, de repente é você, eu estou dizendo no sentido figurado, notícia ruim me afeta muito, pastor. Então, evite essas coisas, mude o seu ambiente, mude as vozes que você tem ouvido, mude o ambiente ao seu redor. Quem está ao seu redor? As palavras que eu tenho ouvido é para me animar ou para me animar? Outra pergunta, a que voz eu dou mais valor? A de ânimo ou de desânimo? Quando eu ouço que eu posso, eu fico mais animado, ou quando eu ouço que me atinge mais, ou quando eu ouço que eu não posso, isso não é para você, isso me atinge mais. Espera aí, então eu preciso melhorar as minhas emoções, ser mais confiado no que diz a palavra, porque Deus nos fez para ser mais do que vencedores. Eu não posso aceitar nada menos do que isso. Jesus veio para quê? Para me dar vida e vida em abundância. Eu não posso aceitar menos do que isso. Mas os opositores estão aí. O trabalho a fazer está aí. O projeto de Deus está aí para a minha vida, para a sua vida familiar, para a sua vida relacional, para a sua vida ministerial, para a sua vida financeira, para a sua vida intelectual, para todos os âmbitos da sua vida. Tem projeto de Deus, mas às vezes em alguma área está destruído. Está em grande miséria, como estava lá, e eu sou o responsável, você é responsável por você, eu preciso reconstruir, avançar, crescer, glorificar o nome de Deus. Quando eu cresço, quando eu resolvo, quando eu dou mais um passo à frente, quando eu sou impulsionado a crescer e impulsiono pessoas, isso glorifica o Pai que está nos céus. Eu quero compartilhar com você aqui quais
alguns segredos que eu enxergo aqui rapidamente na vida de Neemias. Primeira coisa, sua prudência. Ele era prudente. A sua prudência fica explícita com a forma que ele lida com as afrontas que recebe. Não foi uma, não foi duas, várias vezes ele recebe recados e ele diz: eu não posso descer, eu não posso ir até vocês, eu estou envolvido em uma grande obra, eu estou concentrado, eu sei o que eu quero. Olha, nessa frase ele está dizendo: eu sei o que eu quero, eu sei aonde eu vou chegar, eu sei como eu estou e aonde eu vou chegar. Eu não posso me distrair, nada pode me distrair. E as distrações hoje, nos nossos tempos, são muito grandes. Como há distrações, as redes sociais são uma grande distração. Se você não souber usar, passa horas ali rolando para cima. Gente, olha só, e deixando de fazer o quê? Com certeza coisas muito mais preciosas. Ele diz: olha, isso é prudência, eu não posso me distrair, eu não posso nem ouvir o que vocês têm a dizer, eu não vou sair daqui, eu não vou sair do meu foco, da direção que Deus me deu para fazer, eu não vou sair. E aí, quando os opositores deles voltaram, né, a zombar dele, está aí no capítulo 2, versículo 19 e 20, começa a zombar dele, falaram das muralhas, as muralhas não suportam nem uma raposa passando em cima delas, vai cair tudo. Ele não deixa entrar, ele tem um filtro, ele não deixa se abater. Quando ele enxerga que pode haver uma inserção dos inimigos, podem atacar, ele dá ordem, uma mão na ferramenta e outra na espada, coloca vigias. Eu não vou sair do foco do que Deus tem para mim. O que Deus tem para você? Um casamento mais abençoado, mais feliz? O que está te distraindo? O que Deus tem para você? Uma vida financeira abastada? O que está te distraindo? O que Deus tem para você? O ministério tremendo que Ele quer te usar em alguma área. O que pode estar distraindo você? A que voz você tem dado ouvido? Eu quero ler o capítulo 4, 7 e 9, está dizendo assim: olha, quando porém Sanbalate, Tobias, os árabes, mais gente chegou aí, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Não se engane, as pessoas não querem o seu crescimento, não querem a sua felicidade, os inimigos. Os de bem não, os de bem torcem por você, querem, aplaudem você. Os inimigos não, os inimigos existem. Eu não estou falando de pessoas, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades espirituais. Eu sei que você entende tudo isso. Eles ficaram furiosos, todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós fizemos o quê? Aí ele diz: mas nós oramos ao nosso Deus. Nós chamamos alguém que nunca perdeu uma batalha para estar do nosso lado. A gente chamou o nosso Pai, o Deus dos céus e da terra, o Senhor do universo, o Senhor que criou todas as coisas. Nós oramos ao nosso Deus. É isso que você faz? Você vai chorar, ou você vai se abater, ou você vai contar com quem não pode fazer nada. Foi orar. Ore e chame alguém para orar com você, viu? Olha só, mas nós oramos ao nosso Deus e fizemos mais. Colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. Coloca vigia, sentinela, coisas naturais. Eu estou passando de repente uma questão financeira e aí eu peço a Deus um milagre, mas eu economizo também. E aí eu faço uma planilha de gastos e aí eu vejo maneiras de aumentar as minhas entradas. Eu estou com um problema de saúde, eu oro a Deus para me curar, mas aí eu também vou fazer a me alimentar melhor, dormir melhor, me exercitar, me consultar, fazer exames. Eu preciso, as coisas naturais estão aí para nos servir. Ele foi orar,
mas também colocou sentinelas para vigiar. É isso. Neemias capítulo 6, versículo 9. No momento em que Neemias foi afrontado e acusado de rebelião e más intenções, sua postura foi humilde. Ele apenas orou e permaneceu trabalhando, sem retrucar os opositores. Estavam todos, olha o que diz o texto, tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei. Agora fortalece as minhas mãos. Por que parar a obra? Você está parando? Você parou em alguma área? De repente você sofreu uma decepção relacional, conjugal. De repente você, perdeu o emprego, não passou no concurso, ou não conseguiu concluir aquele curso, aquele sonho, aquilo que Deus colocou no seu coração. Por que parar? Quem para não só para, mas retrocede. O tempo é o amigo e o inimigo. Eu não posso, depende se eu aproveito o tempo, ele é meu amigo. Se eu paro, se eu deixo fazer, ele se torna um inimigo. De repente não dá para alcançar daqui um tempo. Não para não. Ouça a voz de Deus. Você é mais do que vencedor, você é filho, você é meu escolhido, eu conto com você, eu tenho uma grande obra para você. Deus tem projetos para nós. A Bíblia diz que os pensamentos, os projetos dele são muito maiores, se elevam muito mais do que os nossos pensamentos. Eu não sei se você pensa grande, com certeza você deve pensar, tem sonhos, projetos enormes. Deus pensa muito mais. Pensa por quê? Porque acredita em mim e em você. Às vezes a gente mesmo não acredita. Eu preciso buscar ouvir a voz de Deus. Por que parar a obra? Por que abrir mão da comunhão com Deus, aquele que tudo pode? Por que abrir mão da comunhão com Deus? Porque quando o problema vem, às vezes a gente deixa de orar, culpa até Deus. Por que abrir mão da ajuda dos enviados de Deus? E para mim hoje, na minha visão, é um dos pontos mais difíceis. A gente às vezes perde a confiança. Às vezes a gente deixa de confiar em pessoas. Às vezes por alguém que nos decepcionou. E a gente perde a confiança e perde uma grande oportunidade de startar uma solução, de resolver um problema. Porque Deus envia, e aí a gente não aceita, né? Não aceita. Jesus falou assim, não me verão mais, não verão mais o meu agir, enquanto vocês não receberem os meus enviados. Deus age através de pessoas. Deus age através da sua igreja. A igreja de Cristo, a igreja de Jesus, é o corpo dele em ação na terra. Eu preciso entender isso. A gente clama a Deus e Deus às vezes envia a resposta e a gente não aceita. Por que abrir mão da família, do casamento dos filhos? A que voz você tem ouvido? Por que abrir mão dos seus negócios, do seu ministério, dos seus sonhos, dos projetos de Deus? E aí, pastor, e se foi destruído? Se foi destruído, reconstrua. Tem potencial aí em você. Sozinho é mais difícil. Ele busca, ele ora, estou recapitulando, ora a Deus, ele vai conversar com o rei e ele forma equipe, ele chama amigos para ajudar. Sozinho ele não reconstruiria, mas com pessoas que Deus envia e que a gente vai buscar também, ele reconstrói em 52 dias. Uma obra enorme, concluída em tão pouco tempo, porque ele deixou ser ajudado. Ele influencia pessoas a sonhar também. Isso é o papel da igreja, influenciar pessoas a sonhar, a querer Deus, transbordar sobre pessoas. A gente não basta estar cheio, mas a gente precisa transbordar sobre outros.
eu quero convocar você a fazer um muro alto de proteção para se defender de vozes de desânimo, de acusações, de mentiras do diabo. Faça um muro alto, um muro forte. Agora, se o muro é para proteger você, a sua casa, para proteger a sua família, o seu ministério, os seus negócios, coloque portas também. Portas não deixam entrar aquilo que a gente quer. Construa muros, mas deixe portas. Portas não para qualquer um entrar, não para qualquer coisa entrar, mas para você deixar aqueles enviados de Deus somar com você, abraçar você, se unir a você e fazer um grande projeto. Grandes projetos não são feitos sozinhos. Grandes projetos são feitos com pessoas. Ouça a voz de Deus, então. Ouça a voz dos seus filhos, dos seus enviados. Deus tem pressa. Este homem conseguiu, Neemias conseguiu completar toda a obra em apenas 52 dias e restabeleceu a autoridade daquela cidade, a autoridade, o poder, a aparência. Ele restabelece a segurança, ele restabelece em 52 dias. Eu quero daqui a pouco orar por você, orar pela sua mente, orar pelos seus ouvidos, repreender essas vozes aí de desânimo, de apatia, de insegurança, de mentira, de retrocesso, e ministrar sobre você palavras de poder, de esperança, de amor, de aliança, em nome de Jesus.